Daqui a pouco na Loading. Konosuba. A seguir na Loading. Mais Geek. Oi, gente linda! Seja muito bem-vindo ao Mais Geek e não importa onde a gente esteja, seja uma vila abandonada ou um bairro cheio de yakuzas, a gente sempre sobrevive para contar a história. É isso mesmo! Olha só, gente, no programa de hoje, Lost Judgment traz o retorno de Takayuki Yagami para a série e será lançado ainda em 2021. Olha aí, gosta de dublagem? Então, se liga que a gente tem um convidado para falar sobre a dublagem de Resident Evil Village, então espera que vai ser muito legal. Tudo isso e muito mais no programa de hoje. Mais games para você, anunciado no evento especial via streaming da SEGA. Lost Judgment é a continuação de Judgment, game que inclusive já falamos aqui no programa há umas semanas atrás. Pois é, me interessei bastante pela história, inclusive, porque, olha, o detetive particular Takayuki Yagami, ele volta no game novo e, segundo essa franquia aí, que é da Ryuga Gotoku Studios, o negócio agora vai ficar sério, né? Exatamente. Vai entornar, né, gente? Exatamente. Principalmente, assim, super sério, porque agora o estúdio que produz esses jogos, esse e o Yakuza também, eles confirmaram os rumos das duas franquias, porque à primeira vista eles são jogos realmente muito parecidos, mas muita coisa mudou em Yakuza Like a Dragon. A Tá também tá jogando aí recentemente, ela viu, né? E o Cleiton também tava louco pra jogar, só eu que tava decepcionado com o jogo, mas quando eu joguei... A entrega é garantida do site, tá? Então, pare de namorar aquele PS5, ou seja, qual for o seu desejo, compre já e pague até em 12 vezes no cartão, tá? Agora você já sabe, Tendamia.com, do mundo à sua porta. Vou lá olhar. Olha aí. Vou lá olhar. Olha aí, cara. Agora é a hora que eu não sei se eu fico tenso, o jeito que eu fico, gente, eu vou tomar um Konosuba pra você que é mais geek. Já a gente tá de volta com um convidado mais especial pra falar sobre o Resident Evil com a gente. Não saiam daí. Você está assistindo Mais Geek. O Google Nest Mini 2 é a caixinha de som inteligente do Google e com ela eu consegui me organizar muito melhor, veja só. E também me acostumei a utilizar um negócio que eu não usava, que são as agendas virtuais. Inclusive, está na hora de fazer uma nova marcação aqui na minha agenda. Ok, Google. Gostaria de marcar um evento na minha agenda para o dia 11 de junho. Está bem, qual o título do evento? O dia em que eu e o Cleiton vamos trocar 1 hora de porrada sem perder a amizade. Certo, eu salvei o seu evento. Pra você ver, né? Até eu hoje me considero um cara organizado. Curtiu? Então se liga, você pode ter o seu Google Nest Mini acessando esse QR Code que tá aí na sua tela e entrando no site da Calunga para adquiri-lo com um preço especial. Google Nest Mini, pequeno e poderoso. Mais entrevista pra vocês. Gente, hoje em dia, localizar um game pro nosso idioma é tão ou mais importante do que simplesmente só lançar no país, né, não, gente? E ainda mais, olha, se o jogo é lançado em português brasileiro, nossa, o pessoal ama, né, Cleiton? É verdade, e o Resident Evil Village chegou com grande novidade em relação aos jogos anteriores. Além da localização do texto, nós temos também pela primeira vez uma dublagem brasileira inserida no game. Exato, e aproveitando o lançamento de Resident Evil Village na última sexta-feira, o Mais Geek preparou uma semana especial aí com personalidades relacionadas a essa dublagem e pra agradar aí todo mundo que é fã da franquia, inclusive você aí que eu sei que é muito fã. E pra dar esse pontapé inicial, hoje a gente vai conversar com o André Mello, que é o diretor artístico de localização de games da Maximal Studios. E aí, André, tudo bom?
Beleza? Tudo ótimo. Bem-vindo! Seja bem-vindo, bem-vindo. Valeu, eu que agradeço o convite de vocês, é um prazer estar aqui com vocês. Aí. Mas. Então vamos começar aqui, eu já vou puxar aqui, eu sei que Puxa, a gente tá. tem pouco tempo, a gente queria ficar aí falando 1 hora, 2, mas vamos aqui, né? Conta um pouquinho pra gente sobre os seus trabalhos, o que você faz lá na Maximum. Então, eu comecei na Maximal há mais ou menos 6 anos atrás, eu já dirigi em torno de 43 games, incluindo aí The Last of Us 2, o Resident Evil, agora o novo, Village, o Days Gone, Far Cry 5, o último Assassin's Creed Valhalla, que dirigi ele inteiro também. Maravilhoso. Juntamente com a Thaís Durães, que também é diretora, ela deu uma pequena ajuda pra gente aí na gravação. Nossa, foram tantos games. Deixa eu ver, o Far Cry já falei, Far Cry New Dawn também eu dirigi, Tomb Raider eu dirigi. Olha! Os 2 últimos, junto com outro diretor. Cara, tem tanto game, o Crash Bandicoot 4 fui eu que dirigi. Maravilhoso, melhor dublagem pra mim. Demais, Essa cara, última, divertidíssimo. Sim. O Tony Hawk, né, o Remastered que saiu, e o 2 eu também dirigi. Então, assim, tiveram vários games dirigidos aí nos últimos 5 anos. Para mim é um grande prazer, eu sou ator desde os 12 anos, me formei aos 14 anos como ator. E aí, durante a minha vida inteira, me dediquei a artes cênicas, né? Fiz diversas peças teatrais, cheguei a fazer cinema, fiz novela, até fiz Chiquititas no SBT. Fiz um falsificador de quadros, que eu trabalhei bastante lá com a principal. Achei que você ficou lá, divertido. mexe com as mãos, tava dançando lá também. Eu não fiz, não. André, Eu fiz de e conta tudo pra um pouco. gente. Conta pra gente, então, até você chegar no Resident Evil Village, você já passou, obviamente, por diversos, 43 jogos, né, que você já trabalhou aí. Qual você diria que foi a carga que esses jogos trouxeram para que você conseguisse fazer uma dublagem tão boa agora no Village? Isso é uma pergunta muito interessante que você faz, porque quando eu iniciei a carreira como diretor de localização de game, no meio desse processo, que foi nesses anos, eu também me especializei com uma pós-graduação em preparação de elenco. E ao mesmo tempo, eu percebi que existia aí uma psique muito interessante de você preparar o ator para realizar o trabalho de localização de game, porque na localização de game, ele é diferente, por exemplo, de uma dublagem. A dublagem você vê o vídeo, né, e você tem o texto em mãos. Na localização de game é diferente, você só tem o áudio, e com o áudio você precisa passar a mesma emoção que você está ouvindo o original para a nossa língua natal, no caso o português. Mas uma coisa que eu aprendi durante todos esses tempos é que eu precisava saber muito bem a história, assim, do início ao fim. Eu precisava saber todos os detalhes dos personagens, todos, o que eles passaram, onde eles estavam e para onde eles iriam. E eu explicava tudo isso para os atores e atrizes. E desde o início, eu acabei descobrindo que isso era extremamente importante, porque é o seguinte, como você ouve tudo em inglês, a entonação em inglês, ela tem uma musicalidade completamente diferente da de português. Então, se você não busca a naturalidade do português, você acaba derrapando, e isso acaba deixando a interpretação falsa, forçada, cantada, que a gente fala muito, né? E assim, eu sou muito minucioso, então eu gosto de conversar muito com o ator e com a atriz dentro ali da cabine, passa todas essas informações para eles e deixar eles à vontade. Então, assim, eu sou um diretor que eu gosto muito que os atores tragam para mim já a criatividade e a dramaticidade pronta. Eu gosto de atores e atrizes criativos, né, no quesito de dramatização e criatividade na hora de se entregar. Então eu falo para todos eles, não tenham medo e podem ir além, porque é muito mais fácil eu dirigir uma pessoa que está indo além do que uma pessoa que não está entregando. Então eu preciso chegar para ela e falar assim, olha, vamos um pouco mais, entende a situação, olha, está muito nervosa, ela vem daqui. Então eu acabo passando uma explicação maior para aquela galera que não está conseguindo chegar no nível que precisa. Então, por exemplo, no Resident Evil Village, o Ethan Winters, que é feito pelo Rafael Rossato, o Rafael Rossato, ele é excelente ator. Então, já desde o início eu falei para ele assim, olha, cara, o Ethan Winters, ele vai passar por tudo isso. E eu fiquei 15 minutos falando tudo o que ele ia passar.
Então eu falei assim, olha, vai ser uma emocional extrema. E você vai precisar dar para nós muito do ar que você tem na voz. Carrega sempre aquela ofegação, aquela coisa. Ou seja, você já veio do 7 com aquela catástrofe que aconteceu com a sua vida. Nesse 8, tudo isso vai vir à tona de novo. Então eu quero que você bata mesmo de frente com todos esses sentimentos. Né? E o Rafael, assim, ele não teve dificuldade nenhuma, mas foi um trabalho extenuante, foi cansativo para ele. Porque foram, assim, 3 horas direto, por exemplo, isso foi na primeira sessão, ele gritando, sofrendo e falando. Imagina ser 3 horas tendo que trabalhar com ondas sonoras, que é assim que a gente dirige o game, né? O ator tem uma tela em cima, uma tela embaixo. Uma tela em cima com as ondas sonoras e uma tela embaixo com o texto. Então ele tem que estar esperto com os dois ao mesmo tempo. A onda sonora ele tem os picos quando é grito ou quando ele está falando muito alto e ao mesmo tempo tem o texto, entendeu? Então às vezes ele está fazendo e às vezes perde o ar, às vezes falta ar, ou às vezes ele até acaba hiperventilando, porque, cara, é muito ar, muita situação desse tipo. Né? Enquanto os outros atores, cara, foi muito interessante, porque cada ator foi uma direção diferente. Então, por exemplo, aquela The Hag, que é aquela velha que aparece, que foi a Suzette Piloto que fez, ela é ótima atriz, ela dubla bastante coisa, ela fez uma versão pra mim. Eu falei assim, Suzette, vamos mais bruxesca, com aquelas risadas muito maléficas, entendeu? Pode exagerar na risada. Então ela foi fazendo, a gente achou uma hora um tom. Eu falei, é essa risada que eu quero. E aí cada personagem foi me dando material para eu falar o que era legal, o que não era, o que podia tirar, o que podia pôr. E aí foi indo. Mas eu acho assim, Thaís, dos games que eu fiz para esse, o que eu mais, assim, no quesito de evolução como diretor que me deu, é exatamente saber o que pedir pro ator dependendo do personagem que ele ia fazer. Porque existem vários personagens diferentes. Então eu já sabia, eu acho que eu me aperfeiçoei com o tempo em saber pedir pro ator o que ele deve fazer. Né? Então, por exemplo, no caso do Rafael, eu já expliquei pra ele. Quando ele ia fazendo, eu falei, é isso. No caso da Suzette, que fez a velha, eu já fui direto. E isso aí, com o tempo, com essa experiência que eu acabei ganhando, eu já fiquei rápido e ágil em saber falar a coisa certa pra eles me darem a resposta, me darem uma interpretação no pouco tempo que eu tinha com eles pra gravar. Né? No The Last of Us 2 que eu dirigi, foi a mesma coisa. Foi um trabalho também bem extenuante, longo. E, cara, nesse game tiveram, assim, situações críticas de estúdio que eu nunca passei. No caso, por exemplo, É isso que eu ia falar. Conta pra gente o que foi aí. A Luísa Caspari, que fez a Ellie, por exemplo, aquela cena que a Ellie é segurada, espancada, e ela assiste o Joel ser morto, essa cena foi complicadíssima de se fazer. Porque como a Luísa Caspari já tinha feito o primeiro game, e ela já tinha criado aí um attachment aí com o Joel, isso é nítido, né? Toda aquela relação que eles tiveram. Nesse segundo, eu falei pra Luísa o seguinte, falei assim, Lu, a gente vai gravar a seguinte cena, expliquei toda a cena pra ela. Cara, na hora ela começou a chorar. Ela, cara, e agora? Eu falei, barra pesada. E ela pôde ver a cena. Isso é uma coisa muito rara de se acontecer, né? Porque na hora de gravar um game, 98% dos games é só áudio, que o ator ou a atriz vai ouvir. Mas nessa cena nós tínhamos o vídeo, ele não estava finalizado, né? Ele não estava muito bem feito, era um boneco, aquela coisa, mas ela sentiu muito mais a essência da cena. E para ela foi bem difícil gravar essa cena. Quando terminou, ela tava se segurando, ela parou um pouco e chorou, cara, muito. E eu falei, é isso que eu quero, porque eu tenho certeza que quem vê toda essa emoção que você tá sentindo, vai sentir na hora do game. E eu preciso dessa catarse verdadeira na hora da entrega do ator e da atriz. Porque quem tá jogando, a imersão, ela precisa ser real. E a voz, ela é, cara, tudo. Imagina você fazer uma cena que o cara tá sendo acabado e tal, e tá com uma vozinha tímida e tal. Você quebra a cena. Então esse foi um exemplo, né, do The Last of Us 2, que realmente foi uma cena bem punk de se fazer e foi uma delícia de se fazer, né? Porque eu adoro trabalhar com atores e atrizes e gosto de ver eles ali se entregando totalmente, porque eu quero isso no resultado dos games. Sim.
né? André, aproveitando aí que você mencionou bastante esse relacionamento que você tem com os atores e atrizes que trabalham com você, como é que tá sendo trabalhar na pandemia, com todo mundo distante, você tendo que dirigir de casa, talvez, imagino que sim, né? E também Sim. como é que foi o relacionamento seu aí com o pessoal de relações públicas da Capcom pra trabalhar esse lançamento que, cara, é pela primeira vez na vida no Brasil a gente tem um Resident Evil em português. Cara, que responsa, velho. Que responsa, velho. Quando me falaram que eu ia dirigir esse game, eu senti todos os tipos de emoção. Aliás, de emoções. Falei, cara, eu vou gravar um Resident Evil, eu não acredito. Não acredito, fiquei nervoso, feliz. Eu falei, meu Deus, e desespero e tal. Não, mas vamos lá. Com a questão da gravação, o Fábio, que é o cara da Capcom, Cara, exatamente. ele é o cara. Nós tivemos um Beijo, relacionamento, Fabão, cara, ele é fantástico, esteve conosco o tempo todo na gravação. Caramba. Quando a gente gravava, eu perguntava pra ele, o que você acha, Fabão? Ele falou, cara, tá ótimo, tá fantástico, André, cara, vamos continuar assim e tal. Quando a gente ficava entre as gravações, a gente conversava muito sobre a história, né? Porque até então eu sabia tudo o que ia acontecer. E eu conversava muito com ele, ele me deu muitos nortes que, com os materiais que eu tinha, eu acabei enxergando de uma outra forma. E ele foi assim, uma peça fundamental em estar junto com a gente. E a gravação no estúdio, cara, e na verdade foi remoto, como vocês mesmos falaram, para mim é bastante complicado, né? Porque a gravação de game é um trabalho humano. E eu preciso estar ali com os atores e atrizes, né? Uhum. Desse 1 ano e meio, eu gravei 1 ano e meio, diversos games. Tem games que nem saíram ainda. Eu gravei em casa. O Assassin's Creed Valhalla, por exemplo, eu gravei muita coisa em casa. Caramba. Né? E assim, eu fico em casa gravando e assim, muito esperto, porque como é um trabalho minucioso, eu peço às vezes pro técnico que tá lá comigo para eu ouvir 2, 3 vezes a versão que foi gravada no gravador. Né? Então, assim, não é fácil, né, trabalhar assim com artes cênicas, vamos falar dessa forma, não deixa de ser arte fazer game, né? Você precisa estar lá. E assim, acaba sendo um modo frio, mas é a maneira que a gente tem, né, de gravar. Eu sinto muita falta de estar com as pessoas lá no estúdio. Mas fico feliz que os games estão saindo, estão ficando bom. O Resident Evil foi todo gravado dessa forma. Eu estava em casa, o Fábio na casa dele, o técnico lá no estúdio e o ator e a atriz estavam indo lá pro estúdio. Então, cara, fico feliz aí que deu certo. Eu acho. Fantástico. Super todo mundo elogiando até agora ainda. A dublagem legal, velho. É legal. Foi incrível, deu muito bom. E eu te entendo muito bem, André, porque basicamente é o que a gente vive aqui no Mais Geek também, né? A gente gravava no estúdio o tempo todo e agora a gente tem que fazer home office e faz uma falta danada a gente estar convivendo lá e vendo a reação do outro quando a gente tá gravando também e faz brincadeira e você não pode ver ao mesmo tempo, né? Eu entendo muito bem isso daí. Gostaria já de agradecer, né, a presença do André aqui. Foi pouquinho tempo, infelizmente, mas a gente gostaria que você voltasse mais vezes, né? Tem muita história para contar aí. Pode me convidar a hora que vocês quiserem. Já está convidado. Já está convidado, por favor. Obrigado pelo convite. Valeu, muito obrigado, André. Vocês aí de casa vão ficar com My Hero Academia e daqui a pouco a gente volta com mais Geek para vocês. E aí, voltamos para o último bloco do Mais Geek hoje, bem rapidinho, né, tá? E sem o Jeff, como vocês podem perceber, caiu a luz lá. Como é que você falou que ficou o nome dele? Jefferson Leandro caiu. Em vez de caiu. Pode colocar lá, né? Poxa, gente, é uma pena, porque justamente agora eu ia puxar que todo mundo notou que é o Baby Yoda que está de volta no cenário do Jeff. Exatamente. Se agora o Jeff ficar em destaque aqui, vocês podem tentar achar o Baby Yoda no cenário. Onde está o Baby? Tá ali atrás do bom que a cara que ele frisou foi muito boa. Gente, acabou a energia na casa do dele. Jeff. E aí não tem o que fazer, o programa é assim, né? Ao vivo tem dessas coisas. Exatamente. Thaís, eu queria falar um negócio pra você. Você sabe que ontem foi um dia muito especial. É isso aí, porque eu ia falar que nós voltamos com o Baby Yoda e a gente tá esquecendo de um outro ícone aqui, né, Clay?
A gente tá esquecendo de Dragon Ball. Ontem foi o famoso Goku Day, que já desde 2015 é uma data oficial no Japão, tá? Pela própria Associação de Aniversários do Japão declarou 9 de maio o dia oficial do Goku. E isso é por causa de uma brincadeira igual do Star Wars, né? Porque as sílabas Go e Ku são as pronúncias do número 5 e 9, né? Respectivamente, em japonês ali. Então fica Goku, o Goku Day é por causa disso, né? Por causa do Goku. Então, cara, é muito legal. E nessa data, a dubladora do Goku, né? A Masako Nozawa, ela anunciou que vai ter um filme novo de Dragon Ball Super para 2022. Olha só! Olha só. Então, só alegria pra quem é fã de Dragon Ball, tipo eu. Olha aí, que Só beleza. alegria, né, gente? Olha, com o Jeff aqui desse jeito bonitão, eu digo mais geek vai ficando por aqui. Não se esqueçam que logo em seguida tem o Esquenta MVP com o melhor do esporte da TV. Beleza. Não vão esquecer também de curtir a gente lá nas redes sociais, dá um pulo lá, deixa um adendo lá pra gente. O que você achou do André lá, cara? Tipo, o que você achou? Que jogo você gostaria de ver ele dublando? Ou coisa do tipo, a gente gosta de conversar com vocês, tá bom? Um forte abraço pra vocês, muito, muito legal pra quem ficou acompanhando a gente até agora, e até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau! Estudos indicam que não seguir a loading te torna mais atraente. Aos pernilongos, na dúvida, é melhor seguir do que se coçar. Siga a loading como repelente virtual.